Neste momento, meu Deus, estamos aqui de pé diante da tua presença para receber o teu servo, meu Deus. Nessa noite de hoje, vem cumprimentar este culto por intermédio da tua palavra, meu Deus, para falar com nossos corações. Senhor, e tudo aquilo que tem impedido o teu servo de receber a tua palavra, de ouvir a tua voz, meu Deus, em nome de Jesus, manda fogo do céu, consumindo todo o pecado, tudo aquilo que impede, meu Deus, de ouvir a tua palavra e guardar. Em nome de Jesus, recebe o teu servo diante da tua presença, pois já sei que está cheio da tua palavra, o Senhor já colocou na tábua do teu coração, meu Deus. Agora nós só temos que ouvir e se alimentar, meu Deus, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, receba o céu do Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Ô, glória. Senhor. Glória. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fico feliz, aleluia, de estar aqui nessa noite. Glória a Deus, juntamente com a minha família, os demais irmãos que veio também. Glória a Deus, família do nosso irmão Antônio, do irmão Zé, o pessoal da Letícia, da Simone vir, mas aconteceu um imprevisto, não pôde vir. Aleluia. Mas creio que Jesus já está aqui. Eita, glória. Eu creio assim, aleluia. Jesus. Eu tenho uma palavra para seu coração que fica no livro de João. Oh, glórias. Aleluia. Livro de João 15. Aleluias. 15, versículo 7. Aleluias. Aleluias. Livro de João 15, versículo 7. Você que tem a sua Bíblia, abre aí. Glória a Jesus. Aleluias. Deus tem uma palavra no seu coração. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus. Oh, Aleluias. glórias. Livro de João, que achou, diga amém. Aleluias. Pode baixar um pouquinho o fio. Glória a Jesus. Aleluia. Isso. Aleluias. Amém? Glória a Olha o que Deus. diz, versículo 7. Aleluias. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiver em vós, pedi tudo, aleluias, o que quiseres. E vos será? Feito. E vos será? Feito. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero entrar, amados irmãos, sobre esse versículo que Jesus, ele diz a seus discípulos, aleluia, aqueles também que estão ao seu redor no momento. E ele diz uma coisa muito interessante, amados irmãos, para mim, para você nessa noite, que se nós estiver nele, pediremos tudo o que quiser e será feito. Quem é que não tem pedido a Deus, né, amados? Aleluias. Aleluia, amados irmãos, quem não quer coisas de Deus? É verdade, aleluias. Mas o difícil, amados irmãos, aleluias, é como diz no versículo 5. Glória a Deus, olha só o que diz aqui no 5. Aleluias. Glória a Eu Deus. sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eita, glória. Sem mim nada podeis fazer, mas ele diz, amados irmãos, se permanecer na videira dará muitos frutos. Eu creio assim, porque Jesus. sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, a gente tem visto nessa obra uma experiência muito grande. E eu nunca pensei, aleluia, com 42 anos ia ter tanta experiência com Deus. Aleluia. Eu comecei a obra, amados irmãos, rasteiro, sem nenhum tipo de entendimento. Eu fui o primeiro evangélico da minha família. Aleluia. Eu fui o primeiro ali que se encaixou na palavra de Deus e no momento eles não entenderam. Verdade. Eles até questionou, amados irmãos, achando que eu estava no caminho errado. Oh, aleluia. Aleluia, amados irmãos, mas quando Jesus nos chama, arde nosso coração. Aleluia. Aleluia, amados irmãos, e eu fui fazendo e o Senhor foi me dando experiência tremenda. Verdade. Aleluia, amados irmãos, e no decorrer da obra eu sofri muito, mas também tive muitos momentos de alegria. Oh, glórias. Aleluia. Porque, aleluia, no decorrer da obra, amados irmãos, eu lembro que um dia eu fui convidado por um pastor, amados irmãos, amigo meu ali de Junquerópolis, para ir num casamento, e eu era evangelista na época, e eu fui nesse casamento, amados irmãos, mas chegou lá no casamento, tinha tanta gente, aleluia, as pessoas sentou na mesa, as famílias,
E eu me senti tão sozinho. Oh, Aleluia, aleluia. meus irmãos, me senti como um peixe fora d'água, porque, aleluia, meus irmãos, tem momento assim. É verdade, Você tem Deus. só, que parece que Deus, aleluia, não está te vendo, ninguém está te vendo. Verdade, E eu falei aleluia. pro Senhor, aleluia, um dia no monte lá em Presidente Pitácio, Senhor, eu preciso de uma família. Oh, aleluias. Aleluia, vai vendo. E eu falei pro Senhor, eu preciso de uma família. E eu lembro, amados irmãos, que a minha lágrima desceu rolando. Oh, glórias, aleluias. Eu creio que aquele queimou da minha lágrima foi a resposta de Deus. Oh, glórias. Aleluia, não demorou muito para o Senhor me dar uma esposa abençoada. Oh, Aleluia, amados irmãos, e filhos abençoados. obrigada. Porque com 40, eu já estava nos 33 anos, as pessoas chegavam em mim e falavam, você vai morrer e não vai deixar fruto. Aleluia. Aleluia, você não vai ter uma família. Era um questionamento muito grande até daqueles de perto. Mas quando Jesus tem promessa, amados irmãos, aleluia, chega no tempo certo. Eita, glória. Aleluia, e o Senhor me deu 2 filhos abençoados. Aleluias. Amados irmãos, aleluia, e um dia o Senhor usou um vaso, diz, olha, você vai ter sua própria obra. Eita, O Senhor vai te glórias. confiar um ministério. Eu lembro, amados irmãos, aleluias, que naquele momento eu fiquei, aleluias, não vou dizer, amados irmãos, desacreditado, mas, aleluia, em paz sobre essa revelação, porque na situação que eu estava financeira, eu falei, Senhor, vai demorar muito. Oh, Aleluia, amados aleluias. irmãos, e um pastor me revelou, ali de Venceslau, eu vejo uma chave no salão na tua igreja. Oh, Eu vejo as tuas mãos. aleluias. Aleluia, amados irmãos, e eu fazia culto ali na área da minha mãe ali, glória a Jesus. E Aleluia. acabava o culto, levava as caixas para dentro, voltava as cadeiras para fora. E o Senhor, aleluia, mas não prometeu que nos cumpriu, nos deu um salão. Deus grande, aleluia. Mas quem está, aleluia, está dizendo o texto? Se permaneceres em mim, tudo que pedir em oração, que será feito. será feito. Eita, glórias. Aleluia, amados irmãos, e aí recebemos o salão. Louvado seja Deus. Aleluia, e aí por último, amados irmãos, o carro. Verdade. A gente estava sofrendo muito com o carro que a gente estava. Não vou dizer que não era uma benção, é uma benção, amados irmãos, porque também foi aquele carro, amados irmãos, o Monza foi uma revelação de Deus. Aleluia. Aleluia, mas não foi profetizado que aquele carro ia ser nosso e foi nosso. Aleluia, Temos tanta viagem Jesus. com aquele carro, amados irmãos, inúmeras viagens, e nunca fiquemos na estrada, amados irmãos. Glória a Nunca. Deus, Pelo menos em aleluia. viagens longas, nunca nós ficamos porque tinha a direção de Deus Oh, naquele glória. veículo. Então, amados irmãos, mas aí o tempo passa, o carro vai ficando velho, as peças também vai danificando. E chegou o momento que eu e minha esposa conversamos e disse, olha, se a gente for pagar para arrumar ele, vai ficar mais de 10 mil reais. E Aleluia. aí, amados irmãos, aleluias, eu sempre gostei do Ford Fiesta, sempre. Aleluia, um dia, muito tempo atrás, eu perguntei para o pastor, qual é o preço de um Ford Fiesta? Ele falou, 24 mil. Eu falei, para quem não tem 1000? Eu falei, Aleluia. Senhor, parece que, aleluia, o sonho vai ficando cada vez mais longe de nossas mãos. Aleluia. E quando ele falou 24 mil por aí, eu falei, Jesus, só Deus. Vai lá. Mas o que eu vim dizer aqui para você, amados irmãos, que para Deus nada é impossível. Eita, glória. Aleluia, você pode estar sem R$1 hoje no bolso para realizar teu sonho. Verdade, Aleluia, aleluia. amados irmãos, mas se você permanecer no Senhor, Eita, glória. permanecer no seu fielmente, É verdade. Ele vai conceder o que deseja. Eu creio assim, aleluia. Porque a palavra de Deus não mente. É verdade, A palavra de Deus, aleluia. amados irmãos, aleluias, não faz curva. E o Senhor, aleluia, amados irmãos, nos deu um carro que era do nosso sonho. Oh, O glórias. Senhor até, aleluia, privou uns carros que nós ia pegar antes. O Senhor não permitiu. Louvado Porque seja privou o Deus. recebimento do dinheiro que a gente tinha. Não caía, a gente angustiado, não caía. Aleluia. E quando caiu, a pastora olhou no celular, viu, aleluia, ali no Face, sobre venda. Ela disse, eu vejo um carro. Eu falei, não, eu vejo que é de Venceslau. Ela disse, mas você tem que olhar esse. Eu falei, não, tô certo que é de Venceslau. Aleluia. E quando eu olhei, o carro era lindo, amados irmãos. E era de um pastor. Glória a Deus. Vai vendo, amados irmãos, o carro de um pastor. Ô, glória. Glória a Deus, quando chegamos lá para conversar, nós falamos tanto das coisas de Deus. Oh, glória. Glória a Deus, uma família abençoada. A esposa dele tinha ganhado o neném 8 dias. E ela falou assim, eu não ia vender esse carro, porque eu gosto muito desse carro. E eu estava no hospital e ele me ligou, vamos pôr o carro à venda. Ela falou,
ela ficou tranquila. Verdade. Aí ela olhou pra minha esposa e falou, você tem orado muito tempo pra pedir esse carro? E você falou, tenho. Ela falou, por isso que eu deixei, então, Deus acalmou meu coração. Glória a Porque Deus. senão não venderia. Verdade. Aleluia. Então, amados irmãos, aleluias, eu tô falando muito disso nessa noite. Porque eu não sei como você tá aqui, talvez desanimado, triste. É, Deus. Pensando em parar, não pare. Oh, glória. Porque Jesus disse, permaneceis em mim, tudo que pedir em meu nome será feito. Glória a Deus. Aleluia. Se permanecer em mim, ele diz, a minha palavra em vós. Oh, glórias. Em vós. Eu vejo Aleluia. tantas pessoas sem receber nada de Deus, né? Aleluia. Porque na primeira luta já deixa a obra. Verdade. Na primeira Aleluia. luta já sai. Na Verdade. primeira luta já não... Já fala assim, eu não quero mais. Verdade. Se eu fosse contar das Aleluia. minhas dores, amados irmãos, na obra de Deus, eu ia levar um tempo muito grande aqui. Aliás, Aleluia. eu como pastor já cheguei em salão, não dá ninguém. Oh, Não aleluia. tem dor maior para um pastor do que chegar dentro de um culto, fazer algo, não dá ninguém. Verdade. Orar, Aleluia. bater a porta e ir embora. Quando Aleluia. eu fui ficar com a minha esposa, na época eu estava com um líder religioso, ele olhou para mim, eu estava desempregado, sem nada, ele olhou para mim e falou assim, você vai ficar com ela? Você não tem uma casa para... É, Deus. Aleluia. Sabe quando o inimigo vem para abafar você, para te desanimar, para te desencorajar? Verdade. Pra acabar, Aleluia. seu ministério? Deus Eu lembro grande. que Deus respondeu através de mim, mas Oh, glórias. porque, aleluia, eu disse, eu não tenho, mas o Oh, Deus que eu sirvo tem. aleluia. Deus fiel. Eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Glória. Aleluia, chegamos lá em Andara, moramos num quartinho, mas irmãos, colocamos todas as nossas coisas ali no Andara. Era um quartinho, quando chovia, caía de bica. Aleluia. Aleluia, nos concedeu. Era tudo ali. Verdade. Aleluia. Aleluia, se ela está comigo hoje é porque é a mulher de Deus de visão. Porque Aleluias. Glória a Uma situação Deus. caótica que nós vivemos, mas irmãos, porque às vezes a pessoa vê a gente hoje num carro melhor, num salão, numa situação melhor, mas não vê o que a gente passou. É verdade. Não vê a Aleluia. raiz, onde você foi tirado, como você permaneceu, É verdade, como você chorou Jesus. para receber, ninguém quer saber disso. Aleluias. Tá entendendo o mistério? Verdade. Mas não importa o que Deus tem para mim e para você. Oh, glórias. Aleluia, mas irmãos, e aí meu irmão deixou uma casa pelo meio lá, eu liguei para ele e falei, eu posso mexer na casa? Ele falou, pode mexer que eu não mexo mais. Oh, aleluia. E nós só tinha R$1.000 na época. E a gente em oração pedindo a Deus, falou, Senhor, sustenta. Eita, Deus é Mas como fiel. diz, tudo que pedir será feito. Oh, glórias. Tudo que pedir será feito e a gente mesmo meteu a mão na colher. Fizemos Aleluia. dízimo e depois fomos aumentando. Deus Nossa casa grande. ainda não está semi-acabada, mas é uma casa que a gente ama muito. Oh, glórias. Hoje a gente tem até os gatos. Aleluia. Eita, Tá Jesus entendendo, fiel. irmãos? Oh, Deus Hoje tem até bom. os pés de laranja, os pés de Oh, fruta. glória. Mas foi tudo com suor, foi tudo com luta. É, Não Deus. foi nada de graça, meus irmãos. Oh, glória. Não foi nada de graça. Mas Aleluia. permanecer. Verdade, Ali em Jesus. Pitácio foi um lugar que eu muito sofri também, amados irmãos, que eu era solteiro. O pastor falou, tem um lugar você quer ficar cuidando da igreja? Cuida, mas tem um quartinho no fundo e a vizinha que era mais baixa do que aqui o teatro. Aleluia. Às vezes noite quente, acabava o culto, eu lá dormindo, mas eu suando. Mas eu falei, Aleluia. não vou deixar a obra de Deus. Deus Eu fiel. não vou deixar a obra Aleluia. de Deus. Aleluia aí, amados irmãos, voltando um pouquinho para trás, eu tinha um gol quadrado 89. Quando eu aceitei Jesus, eu batia 3 vezes. Uma vez eu não tinha aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus, bati mais 2 vezes. Oh, aleluia. Aleluia, fui levar o pastor ali em Prudente. Quando eu entrei ali na Avenida Brasil, a mulher bateu na minha porta. A porta amassou toda, o bispo veio e falou, você não machucou nada? Eu falei, não. Oh, glórias. Mas o carro amassou toda a frente. Oh, aleluia. Vindo pra cá, mas irmão, já era evangelista. Fazia obra ali em Dracena, indo pra Dracena. O gol não tinha um farol muito bom. E eu lembro que eu estava atrasado pro culto. Eu não gosto de chegar em culto atrasada. Mas Oh, aleluia. E aí eu perdi uma gravata e procura a gravata. E aí quando eu achei, minha mãe falou, peraí que agora o meu sobrinho vai. E ainda tive que esperar meu sobrinho Gustavo, Oh, aleluia. tamanho do menino um pouquinho maior. E eu esperei. E eu estiquei esse gol e fomos. Passemos ali o Trevinho, amados irmãos, e a Blaze, na época era Blaze, os carros da polícia vinha paisando com luz alta. E eu falei, que luz alta? No que eu pensei em dar luz alta, mas eu já mexi na carroça. Oh, Eu cheguei a pegar aleluia. no freio. Eu lembro que foi uma explosão muito grande. Se eu Aleluia. tivesse morrido, eu não tinha visto a morte. Aleluia, E nem o meu Jesus. sobrinho. Eu lembro que foi uma explosão muito grande, o capô subiu e o carro subiu para cima do barranco.
Mas para a glória de Deus, eu e meu sobrinho sofremos um arranhão. Aleluia. Deus fiel. Eu e Aleluia. meu sobrinho sofremos um arranhão. Quando o policial chegou, o homem lá desmaiado, ele falou assim, você deve estar todo quebrado por dentro. Oh, aleluia. Eu falei, seu polícia, eu não estou sentindo nada. Oh, Eu glórias. chorava por causa da coluna. Ele falou, não, vocês têm que ir na ambulância ver o que vocês têm que ver lá na Aleluia. Santa Casa. Fomos lá, passamos naquelas máquinas, passou na... O médico falou, olha, Oh, você não glórias. sofreu nada. Deus Eu falei poderoso. assim, porque quando Deus guarda, amados irmãos, aleluia, não tem fornalha de fogo que te queima. Eita, E assim, glórias. quando Deus guarda, não tem fornalha de fogo que te queima. Oh, Mas aleluia. aí, depois veio a frustração, porque eu vi o meu carro destruído. Oh, E eu, na aleluia. época, aleluia, também estava sem dinheiro. As coisas acontecem, às vezes, você vê como é que tem prova que já vem para te destruir. Oh, E aí, aleluia. amados irmãos, eu lembro que tive que cobrir o carro com a lona. E eu ainda era solteiro na época, evangelista. Aleluia, Aleluia. assim, tava indo no pastor Wilson. E aí eu me batei uma frustração naquele momento, de ver aquela situação, mas irmão, mas ao mesmo tempo eu tava, né, glória a Deus, abençoado por não ter morrido. Né? Oh, glórias. Mas a frustração veio, porque também a gente é de carne. É verdade. E naquele momento eu fui para a igreja, eu falei, vou parar. Oh, Eu lembro que eu aleluia. cheguei no salão, sabe quando você... Mas eu não Deus. tinha tanta experiência, mas não leva em conta porque eu ainda não tinha experiência. Tem momentos na vida, aleluia, que a gente pensa em parar por falta de experiência, mas quando você pega experiência, nada mais te derruba. Glória a Deus. Sabe por quê? assim, Porque Jesus. você se torna aquela árvore com raiz. Corta o tronco, como tem aquela música, mas a raiz está bem profunda. Glória a Deus. Mas foi assim tudo mesmo, experiência, Jesus. mas eu falei, eu vou dar uma estacionada, porque eu acho que Deus não tem nada a ver comigo. Não chamou. Aleluias. Aleluias, e aí, amados irmãos, sentei lá como nada, aleluias, como daquela pessoa que chega no culto e nada quer. Aleluia. E a glória não saía, e eu ali pensando, eu falei, hoje é o último culto. Eu lembro que Aleluia. o pastor olhou pra mim e Deus usou ele, amados irmãos. Deus sabe tudo, né? É verdade, Deus sabe aleluia. o que a gente pensa, o que a gente quer. Aleluia, quando você tá forte, quando você tá fraco. Deus sabe todas as coisas, amados irmãos. Por isso que Ele nos sustenta pra gente caminhar com a obra. Glória a Porque se fosse a Deus. nossa força, nós não teríamos força. É verdade, E aí, Jesus. eu lembro que o pastor, ele olhou para mim e leu um salmo, mas irmãos, eu não lembro o versículo, mas eu acho que, se eu não me engano, é até 7:19. Depois eu vou procurar para ver certinho. Que diz assim, os ímpios serão lançados no inferno. Oh, E todas as aleluia. gentes que se esquecem de Deus. Eita Deus, Na hora que ele aleluia. leu esse versículo, eu assustei. Os ímpios Aleluia. serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus, eu falei, longe de mim tal coisa. Aleluia, Eita longe de mim parar glórias. nessa minha caminhada, eu vou, aleluia, prosseguir. Oh, Aleluia, aleluia. amados irmãos, e até hoje, amados irmãos, com 42 anos, nunca parei. Louvado seja Aleluia, Deus. nunca deixei a obra de Deus. Aleluia, nunca passou pela minha cabeça deixar, Aleluia. a obra de Deus por coisa alguma. Porque hoje, para mim, como o apóstolo Paulo diz, aleluia, viver para mim, aleluia, é Cristo, e o morrer é ganho. Oh, glórias. Aleluia. Porque eu vejo muitas pessoas, amados irmãos, querendo receber, mas não permanecem no Senhor. É verdade, Deus. Não Aleluia. permanece. Uma hora tá quente, outra hora tá morno, outra hora tá frio. Verdade. Uma hora tá 100%, outra hora não tá 50%. Eita Você Deus. for ver, aleluia, quando Jesus também ensina acerca da semeadura, amados irmãos, a semente, aleluia, tem que cair em boa terra. Oh, glórias. Se o seu coração não for boa terra para absorver a palavra de Deus, vai cair sobre pedra. Eita Deus. Aleluia. Aí não vai crescer porque não vai ter umidade. Oh, glória. Aleluia, não vai servir para nada. Vai É ser verdade, Por Jesus. isso, aleluia, seu Aleluia. coração tem que ser a terra. Oh, glória. Mas Jesus disse, se permaneceres em mim e a minha palavra, Em vós. tudo que pedir, ele diz, olha, não é meio, tudo que pedir em meu nome Será? será feito. Eu creio assim. Imagina você chegar numa Aleluia. etapa dessa. Oh, Aleluia, glória. você falar com Deus e as coisas acontecerem. Deus. Você pedir e Deus fazer. Oh, glórias. Então, amados irmãos, eu vim hoje nesse intuito de dar esse testemunho, porque graças a Deus o que a gente tem pedido, Deus tem concedido. Oh, aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. É verdade, Jesus. É a permanência. Amados. Oh, Você que está aleluia. aqui, as coisas não acontecem para mim. Você tem que entender que tudo é o tempo de Deus. Oh, glórias. Hoje, talvez, aleluia, creio que Deus está provando a sua fé. É verdade, Talvez você chegou aqui, aleluia. pastor, eu estou numa luta danada lá em casa. Eu estou com um problema danado lá em casa com meu filho, com meu marido. Aleluia, mas você crê no tempo de Deus? Eu creio assim, Você crê no aleluia. tempo de Deus, que Deus pode mudar a história? Eu creio assim, Aleluia, porque a Bíblia diz que a aleluia. oração vale muito seus efeitos.
Eu creio Porque, assim. amados irmãos, aleluia, tudo é o tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando, aleluia, você quer ver o fruto maduro, mas primeiro tem estação. Você Eita tem que Deus. permanecer. Oh, glórias. Se Jó não permanece, você acha que ele ia, aleluia, o último estado de Jó ia ser melhor do que o primeiro? Nunca. É verdade, aleluia. E José, você acha que se José, ele começa a murmurar porque foi vendido, ele tinha tudo para falar, Senhor, chega. É verdade, Aí, aleluia. para piorar, foi preso. Ele podia falar, não, agora, para mim, chegou até aqui o limite, não quero mais. Mas a Bíblia diz que mesmo no cárcere ele foi fiel. Aleluia, glória a Sabe o que o Senhor fez com Deus. José? Colocou ele no governo. Eita, glórias. Só para você entender, amados irmãos, que uma coisa eu digo e com muita experiência. Se você permanecer na fé, aleluia, e você permanecer no Senhor, até aquilo que você não pediu, Deus vai te dar. Eita, glórias, Porque José não aleluia. pediu para ser governo do Egito. Você já viu alguma passagem de José? Disse, Senhor, eu quero ser governo do Egito? Aleluia. O Senhor mostrou ali sonhos sublimes, sim, mas não disse, aleluia, José, tu quer ser? Não. Jó, Aleluia. aleluia, você acha que Jó pensava que o último estado dele ia ser melhor? Ele já estava destruído. Aleluia, Jesus. Aleluia, então você tem que ter consciência. Oh, A glórias. primeira prova de tirar da presença de Deus, você não vai alcançar as bênçãos de É Deus. verdade, aleluias. Porque tem pessoas que já querem o manancial aberto, já querem o mar aberto. Não é assim. Aleluias. Porque Deus, aleluia, com os filhos do... Aleluia, quando tirou o povo do Egito, ele falou, abriu o mar, aleluia, deu livramento, mas o povo começou a murmurar nas primeiras provas. Eita, Deus, aleluias. Aleluia, aí a terra prometida, que era para ser de 40, aleluia, 40 dias, passou para mais de 40 anos. É verdade, aleluias. Por quê? Porque eles já queriam tudo assim, eles viam o mar aberto, eles viam o maná, eles começaram a guardar o maná, eles já não queriam nem que Deus ia prover do outro dia. Começou, mas irmãos, quer servildura. Eita, Deus, E Deus aleluia. não tem compromisso com pessoa de servildura. Oh, aleluias. Quando a pessoa começa a endurecer, dizendo eu não quero mais, eu não vou mais, vai morrer no deserto. É verdade, aleluias. Porque Deus só tem compromisso aquele que tem compromisso com Ele. Oh, glórias. Aquele É que assim, espera nele, porque às vezes Jesus. você está aqui passando, não recebendo nada, mas você está dando glória. Eita, glórias. Nós estávamos com o nosso carro velho, mas queimando no meio do caminho. Dias atrás, antes de eu vindo da igreja, um frio, tem um tempo que um frio, e um frio o carro quebrou. Eu e minha esposa ali dentro, falei, Deus proverá. Eita, glória. Mas não murmuramos. Aleluias. Tá entendendo, amados irmãos? No final do ano eu gastei quase 3 mil reais nele. Aleluia, Eu Jesus. questionei a Deus um tio. Eu falei, se eu Aleluia. tô com condições para arrumar, é Deus que tá dando. Oh, glórias. Então, aleluia, você vai passar por experiência com Deus. E o único Aleluias. cuidado que você vai ter que ter é não murmurar. É verdade, Porque você aleluias. pode pôr tudo a perder. Verdade, E se Deus está aleluia. te permitindo passar por algo, passa dando glória a Deus. Oh, glórias, Aleluia, aleluias. mas irmãos, e eu só para estar terminando, que eu não posso, se eu for falar aqui, vocês vão dormir aqui. Aleluia, mas irmãos, mas a pior prova que eu tive, a pior, das piores, aleluia, ali em Santa Anastácia, a pastora testemunho foi a área da saúde. Mas Aleluias. irmãos, me deu uma retaliação tão grande, maligna, começou a me dar furúnculo. E eu saí um furúnculo, vinha outro, depois começou a dar nos meus filhos, porque você está na obra, o apóstolo Paulo fala que é um combate. É verdade, Você vai enfrentar aleluias. tudo que você não imagina enfrentar. Verdade, aleluia. Precisa bater de frente, mas você Verdade. vai prevalecer em nome de Jesus. Oh, E o glórias. Senhor permitiu aquela prova, mas irmãos, aleluia, para ver a minha fé. Verdade. O inimigo olhou e falou, agora você para. Verdade, Agora você aleluia. sai da obra e não deixa rastro. É verdade. E aí, mas irmãos, me Jesus. atacou um bronquite asmático, Aleluias. mas forte demais. Oh, aleluias. Eu lembro que eu tive que comprar um inalador às pressas. Eu passava a noite inteira no inalador, aquele barulho, um inalador assim, daqueles maior. Eu tinha que ir na sala para ela poder dormir. Aleluia, Para Jesus. a criança, para o Felipe poder dormir. Aleluia. Eu sou o Felipe e o Lau. Então eu ia para a Aleluias. sala e passava a noite sentado. Eu não conseguia nem deitar. Oh, E o aleluias. sono não vem, porque você é doente, você não dorme. É verdade, Vai dormir só aleluias. diária ali, mas eu falei, Senhor, Oh, Eu tô entendendo que isso é uma aleluias. e o Senhor está me provando nisso. Oh, glórias. Eu senti que não era o meu momento. Eu falei, eu morri agora, eu creio que não vou. Mas eu creio que o Aleluias. Senhor está me provando nesse momento. Aleluia. Aleluia, para me honrar ainda mais lá na frente. Oh, E aí, aleluias. meus irmãos, aleluias, aqui me inchava tudo, me inchava a barriga. Um dia ela olhou para mim, aqui estava inchada, essa veia aqui aparecia. Aqui no Aleluias. pescoço, ela falou assim, nossa, você... Eu ia para o hospital, tomava inalação, voltava. O médico me dava agulhada ali, mas
Vai melhorar um pouquinho, pouca coisa. Aleluias. E aí, amados irmãos, tinha uma senhora lá em Anastácia, que ela ainda não conhecia o Senhor. E através das nossas vidas, ela foi... Hoje ela canta até no grupo lá. Eita, Deus fiel. Nossas vidas lá. E ela gostava muito de nós, amados irmãos, e ela via o milagre que Deus fazia também em nossas vidas, comprava até os nossos olhinhos para ajudar a igreja. Aleluia. E aí ela falou assim, pastor, eu vou pagar uma consulta pro Senhor. Oh, Deus E fiel. a gente, na época, eu estava dependente da obra e não saía tanto. Aleluia. A gente pagava aluguel da casa, também do salão, então era aquele dinheiro rasgado. Aleluia. E aí ela falou, vou pagar a consulta pro pastor e é o doutor Hélio. Oh, aleluia. É Bernardes? É presidente Bernardes. Eu falei, tá. Aí ela falou, não se preocupe com o petróleo, porque eu pensei já no petróleo. Eita, glória. Tem momento, mas não vale, não dá pra fugir. É verdade, E Jesus. aí eu lembro que ela pagou o petróleo e a gente foi. Quando eu cheguei lá no doutor Hélio, ele falou, você pegou uma gripe. Não foi curada. E essa gripe foi mal curada. Sabe aquela gripe que você pensa que tá curada e não tá? Aleluia. E aí ele passou os medicamentos e passou esse remédio que eu tomo até hoje. Aleluia. Mas foi tirar com a mão. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. meus irmãos, e hoje me sinto curadíssimo. Louvado seja Satisfadíssimo. Deus. Aleluias, por causa da oração. Aleluia. E eu sempre medito nessa palavra, meus irmãos, tudo que se permaneceres em mim, tudo que pedir em oração. Aleluia. Você tem pedido de oração? Oh, glória. Aleluia, você tem orado, pedindo oração, porque Jesus diz, tudo que você pedir em oração será feito. É verdade, aleluia. Até quando você fecha a porta do seu quarto, Oh, você vai ter muito glórias. testemunho. Não pense, aleluia, que é de graça, porque não é nada de graça. É verdade, O Senhor não aleluia. permite nada de graça para mim e para você. Aleluia, com muito esforço. É verdade, A obra de Deus tem aleluia. momento que você vai voar no glória. Aleluia. Vai ter momento também que você vai sentir como Elias. Eita, Quando ele fala, o Deus. Senhor já chega. Oh, aleluia. É assim, meus irmãos. Verdade, A pessoa que Jesus. fala, eu sou super-homem, estou sempre 100%. Não está sempre 100%. É verdade, Tem um momento que aleluia. eu já cheguei tão cansada, mas irmão, chegar no altar e em vez de orar, estava dormindo. Oh, aleluia. E a misericórdia de Deus que nos sustenta. É verdade, Mas, aleluia, a aleluia. vontade de Deus é que nós permaneçamos. É verdade, aleluia. Porque eu disse, vai ter momentos que você vai estar voando, mas vai ter momentos que você vai ser como Elias, Senhor já chega. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus Aleluia. altares, agora se eu fiquei, me mata de uma vez. Oh, aleluia. Mas permaneça, Mateus, porque eu creio. Deus grande. Eu creio que você vai ter muito testemunho para Eu contar. creio assim, Quem é que aleluia. tem sonho aqui? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu creio. Se você permanecer no Senhor e a palavra dele em você, Eu creio tudo assim, que você pedir vai ser feito. Jesus. Eu creio assim, aleluia. Tá entendendo, meus irmãos? Hoje você não pode Aleluia. olhar para o momento. Talvez você fale, pastor, eu não tenho condição de comprar um chinelo. Aleluia. Só para estar terminando, esse tempo atrás, eu lembro, até pastor deu risada. Fui comprar 2 cadeiras de área. Eu fui um tempinho atrás, aí o cara... Vai comprar como? Eu vou comprar no puleto. Aí ele foi lá, puxou o nosso score. Tá, E mas- ele falou, vixe, seu score não dá para comprar 2 cadeiras de área. Tão baixo que estava, tá entendendo? Mas o score estava tão baixo. Tava. Eu falei, puxa vida, não dá para comprar nem uma cadeira de área. Mas eu digo, se você olhar para o momento, você para. É verdade, Porque aleluia. o bom, amados irmãos, é assim, você pode estar no momento difícil, mas se você está na igreja, você está ajudando o pastor, você está cooperando com a obra, Deus vai abrir o mar para você. Oh, glórias! É Pode assim ter mesmo, certeza, mas aleluia. Deus vai abrir o mar para você. No momento certo, Deus não, ele abre o mar para você. Verdade, aleluia. Não duvide disso. Não desanime. Ajuda o pastor Ronildo aqui, vocês que são daqui. Aleluia, porque não é fácil só para o pastor, não aguenta. Verdade. Mas se você estiver aqui com alegria, pastor, vamos. Eita, Vamos glória! pra frente. Se tiver 10, a gente adora. Se tiver 2, a gente adora. Verdade. Se tiver 1, a gente adora. Deus vai abrir o mar para você. Oh, glórias! Tá entendendo, amados irmãos? Eu não tô Verdade, aqui Jesus. falando, amados irmãos, de coisas vãs. Tô falando de coisas que aconteceu comigo. Coisas Aleluias! que aconteceu na vida da minha esposa. Coisas Aleluia! que aconteceu na vida também dos nossos irmãos que tá ali também, o nosso Antônio, que tem testemunhos sublimes. Deus fez na vida deles também. Aleluia. Aleluia! Então, amados irmãos, eu quero que você frisa nesse versículo. Aleluia, Aleluia! amados irmãos. Olha para essa pessoa e diz, se permaneceres em mim,
Usa a sua boca. Se permaneceres em Se mim, permaneceres E a minha em palavra mim, em e a vós, minha palavra em vós, tudo que pedir, tudo que diga pedir, tudo que pedir, tudo que em pedir, meu nome, em meu nome, será feito. olha para essa pessoa e diga, você crê? Glória a Deus. Você crê? Então dê uma salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Oh, glória! Está conosco, amém? Também tem nos ajudado lá. Que Deus abençoe, Sou unido grandemente. Amém, Jesus. Glória